que nós podemos começar mais esse programa. Então, nós vamos tratar esse livrinho que você pode ver por aqui. É um livro relativamente fino, comparado aos outros da coleção, pouco mais de 110 páginas, distribuído em 8 capítulos. Esses 8 capítulos são capítulos breves, então, apesar do número de 8 capítulos, mas são capítulos pequenos. Nancy e Douglas Wilson, eles têm realmente uma sensibilidade para tratar os assuntos de forma compactada, direta, resumida. Então isso facilita, porque não precisa ler muita coisa para realmente chegar ao ponto que eles estão querendo dirigir. Então, o modo como ele realmente aborda os assuntos é um modo bem apropriado. Por se tratar de 8 capítulos, então a gente não tem condição de tratar os outros 8 capítulos aqui nesse programa, e a gente também tem feito isso em outros programas, não temos tratado todo o livro, nós temos pego algum conteúdo do livro. No programa de hoje, o que eu vou fazer é pegar os 3 primeiros capítulos, tá bom? Então, com esses 3 primeiros capítulos, você tem uma ideia do que você vai encontrar dentro do livro, e como eu tenho feito já em outros programas, eu não estou seguindo à risca o conteúdo que está no livro, porque eu quero que você lê o livro, não quero que você diga, não, agora eu já sei o que está escrito lá. Não, eu só estou partindo, desculpa mais uma vez, eu só estou partindo dos pontos que eles estão levantando no livro, e a partir daí eu estou acrescentando alguns pontos para explorar um pouco mais esse assunto. Então, veja, os 3 primeiros capítulos desse livrinho, então vai falar sobre uma mulher orientada ao casamento, andando com Deus e respeito. São esses 3 tópicos que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, vamos lá. Então, esse primeiro capítulo, não sei se você já tem o livro aí, e pode acompanhar até com o seu livrinho em mão. Se você não tem, eu espero que você adquira. É bom dizer que, assim como em outros programas, eu expliquei que, embora os livros fossem mais especificamente direcionados a homens, isso não significava que mulheres não poderiam se beneficiar com o livro. Por quê? Porque mulheres, conhecendo o perfil bíblico de masculinidade, então elas podem realmente terem cuidado na hora de realmente olhar para um homem e avaliar e verificar se esse homem realmente está dentro de um padrão bíblico, e então não se aventurar em qualquer relacionamento, mesmo que seja um ambiente cristão. Claro que qualquer crente tem que casar no Senhor. Não, casamento fora da igreja não é um casamento que começa com a bênção do Senhor. Mas mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, é necessário que você realmente examine se aquele homem ou aquela mulher realmente possui um perfil bíblico de um homem cristão, de uma mulher cristã. Então, o programa de hoje, embora esteja tratando do livro O Fruto de Suas Mãos, que é mais especificamente direcionado às mulheres, isso não significa que homens não possam se aproveitar da leitura desse livro. Por exemplo, além de o homem aprender um pouco mais sobre a apresentação do perfil da mulher cristã, ele também vai aprender alguma coisa sobre ele, o que é esperado sobre ele naquilo que a mulher tem como seu dever. A gente vai falar, por exemplo, aqui sobre certas fraquezas de homem que mulher deve ter paciência. Então, homem ouvindo isso deve reconhecer, bom, isso deve ser uma coisa que eu não devo cometer. Se isso está acontecendo, eu devo realmente corrigir isso, se eu já sou casado ou se eu pretendo me casar, para que isso realmente não seja uma dificuldade, um peso para a minha futura esposa ou para a minha esposa. Tá certo? Então vamos lá para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é Uma Mulher Orientada ao Casamento. Esse capítulo aqui, resumindo em uma frase, vai tratar do desafio da mulher que está sendo pressionada e tentada a sair do ambiente do lar para fora do ambiente do lar. É interessante aqui, Nancy, ela fala sobre algumas armadilhas, algumas mentiras, alguns engodos, alguns enganos
que é apresentado à mulher e que tem forçado, então, a mulher pouco sensível ao que realmente a palavra de Deus diz e muitas vezes mais inclinada a dar ouvido àquilo que a serpente, e ela usa essa expressão aqui no livro, tá? Aquilo que a serpente está colocando no seu ouvido. Então, mulher cristã tem que ser sábia e firme para lidar com essa tensão entre aquilo que a Bíblia diz sobre o seu papel como mulher e aquilo que a serpente está soprando no ouvido das mulheres por meio desse mundo caído, por meio da imprensa, da mídia, da apelação de comercial, de programa, de incentivo que realmente coloca a mulher contra o homem, contra o marido. Então, esse aspecto de armadilha é interessante. Você conhece isso, hein? E você quer tirar um bicho de dentro da gaiola, então você começa a espalhar do lado de fora alguma coisa que sirva de isca para atraí-lo, alguma coisa que gosta, né? Então, se fosse o macaco, você coloca lá a banana, o ratinho, lá você coloca o queijo. Você sabe que vai atrair ele, porque são coisas que realmente mexem com a natureza do bicho. Então, ele tem uma tendência a abandonar o seu ambiente seguro, na sua toca, onde ele está lá, por causa de estar sendo atraído por aquelas coisas, sem perceber que, na verdade, isso é uma armadilha. No final das contas, ele vai ser pego, vai ser capturado, e talvez as suas crias, que estavam protegidas por ela lá dentro do seu esconderijo, agora vai estar em perigo. Então, esse é o ponto aqui. Então, a mulher, ela está sendo atraída com enganos, com mentiras, de modo que tem tirado a mulher do ambiente seguro do lar para se expor em um ambiente de perigo do lado de fora e ao mesmo tempo em que ela está deixando o seu lar desprotegido. Então veja como isso cria realmente danos terríveis. A mulher, quando ela deixa o ambiente do lar, ela deixa o ambiente da sua segurança, mas também ela deixa sem segurança o seu lar, que deveria estar sendo protegido por ela, especialmente na ausência do seu esposo. Então, ela menciona aqui algumas dessas armadilhas que têm atraído a mulher para fora do seu ambiente de segurança, que é o lar. Então, a mentira da serpente de que homem e mulher são iguais. Então, nós temos a nossa legislação, a nossa lei que coloca homem e mulher como direitos iguais. E isso não é um problema em si, porque, de fato, o homem não é superior à mulher, não é melhor do que a mulher, não é mais espiritual do que a mulher, e, portanto, deve ter os mesmos direitos. Mas, na sua posição enquanto liderança, tanto a partir de casa como também para fora de casa, há uma estrutura que foi estabelecida da criação, onde o homem responde pela sua esposa. E isso, então, está sendo confrontado, está sendo negado, está sendo combatido, e as mulheres, então, estão sendo estimuladas a buscar uma posição de igualdade com os homens. Então, enquanto nós, como cristãos, especialmente de tradição reformada, que temos aprendido bastante sobre o aspecto da aliança e da estrutura que Deus estabeleceu para nós na criação. Então, nós realmente entendemos que homem e mulher foram feitos para se completarem e não para serem dois iguais. Não é um governo de duas cabeças. O governo de duas cabeças não funciona em lugar nenhum. Então, bote 2 presidentes, 2 reis, 2 primeiros-ministros, isso não vai funcionar, não. Entendeu? Então, e já assim na criação, Deus colocou o homem como cabeça da criação e a mulher como seu complemento. Ao mesmo tempo, esse colégio, essa comunhão, essa complementaridade entre homem e mulher que torna possível o cumprimento do mandato pleno da criação. Esse mandato pleno da criação implica no governo do homem, na geração de filhos, e isso o homem não pode fazer sozinho. Nem no seu governo ele precisa do apoio da mulher, e na geração de filhos também precisa do apoio da mulher. Então, é complementação. Mulher não deve se achar inferior ao homem, não deve se achar desmerecida, desprestigiada, desfavorecida pelo fato de ela ter sido colocada na posição de ajudar o seu esposo, de complementar o seu esposo, de apoiar o seu esposo. Foi tirada, lembre-se, do lado do homem. Quando eu fiz o casamento da irmã Jéssica,
vai fazer um ano agora, ela está prestes a receber o seu primeiro filhinho, né? Irmã Jéssica, inclusive, para quem está nos acompanhando, no segundo sábado de junho, eu estarei lá na Igreja Reformada, em Recife, Alberto Maia, administrando um estudo para casais. E a irmã Jéssica é dessa congregação também. Mas na época ela estava ainda em Maceió, e lá no casamento dela eu falei sobre a mulher como sendo o homem é o teto, é a laje, é a cobertura, né? Ele que dá o abrigo à casa, mas esse abrigo não pode estar lá em cima se não houverem as colunas. Então a mulher está sustentando para que o homem possa cumprir a sua função como cabeça, como cobertura, como proteção do lar. Então, veja, ele não pode estar lá em cima cumprindo a sua função como a proteção do lar sem o amparo das colunas. A mulher foi tirada do lado da costela do homem, nem da cabeça para querer dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada, mas realmente do lado, para ser companheira do homem. Então é uma posição honrosa, gloriosa, mas a serpente tem confrontado essa posição honrosa da mulher, mentindo como se isso significasse que a mulher é inferior ao homem, e então fica fomentando um conflito entre homem e mulher para que no casamento ela não aceite ser submissa ao homem, não aceite o governo do homem, e então isso acaba levando àquilo que o mundo está buscando mesmo, que é divórcio. Então é só o que está acontecendo. É tudo que o mundo oferece, é a desgraça sobre as coisas boas que Deus criou. Se nós queremos honrar a Deus e viver de acordo com as coisas boas que Deus criou, então nós temos que seguir o plano de criação, a estrutura que Deus estabeleceu na criação. Então, é uma armadilha, é uma isca para fazer com que as mulheres saiam do ambiente do lar, do ambiente protegido e do ambiente onde ela também protege o seu lar, fazendo com que ela, então, agora, buscando ser igual ao seu marido, tenha as mesmas funções também. Outra mentira que Nancy menciona no livro, a mentira de que ser mãe estraga o corpo. Então você não deve ter filhos. Filhos acabam com você. Filho faz mal. Filho dá trabalho. Filho é muito caro. E filho, então, começa a realmente desmerecer tanto a figura de filhos que o que a Bíblia diz, então, sobre filho é quase uma mentira. Então, a Bíblia não deve ser confiável, não, porque a Bíblia diz que os filhos são bênçãos, que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são flechas na mão do valente, que o pai que tem a casa cheia de filhos tem da parte de Deus proteção, um quadro onde a mesa está rodeada de filhos, então onde marido, mulher e filhos em volta da mesa, como a gente vê no Salmo 128, é uma casa abençoada. O mundo está dizendo, não, isso é mentira, a Bíblia não deve ser confiável, não. Você não deve ter filhos, porque se você tiver filho vai atrapalhar a sua vida. Você tem que sair de casa, você tem que ganhar o mundo, você tem que trabalhar, e filho vai impedir tudo isso. Está vendo como as coisas são colocadas? Então, é colocada num conflito tal que na combinação dos elementos está realmente levando muitas mulheres cristãs a realmente procurarem essa posição de igualdade com o homem e assim abandonar o ambiente do lar, colocando todo o seu lar, a sua família, seu casamento em risco. Então, não se iluda com isso. O homem, por isso eu disse que também é importante esse livro para o homem, porque todo homem, para ele, é uma grande alegria, um grande prazer receber um filho de sua esposa. É claro que não somente filhos, não é somente filhos que alteram o corpo da mulher, a idade altera o corpo da mulher, e tem muitas outras coisas e doenças que alteram o corpo da mulher, como também o corpo do homem é alterado por muitas razões. A minha esposa que o diga com a minha barriguinha, né? Então, isso é a razão para, então, desfazer o casamento? Claro que não. Então, cada filho que a mulher dá ao homem é um motivo de alegria e honra ao homem que naquele lar está como cabeça do lar com sua esposa e com seus filhos. Então, biblicamente, a geração de filhos sempre foi bênçãos para a família. Não se iludam com os cochichos da serpente de que filhos não são bênçãos, de que filhos são obstáculos ao seu desenvolvimento na sociedade, na busca de igualdade com o homem. Não se iluda.
Tudo isso é engodo, é isca, é armadilha para arrancar você do ambiente seguro do lar, para depois, então, vir a desgraceira. Então, outra mentira é que a serpente cochicha no ouvido das mulheres cristãs, usando mídias, usando tudo nesse mundo, é que as mulheres não são plenamente supridas enquanto estão no ambiente do lar. Então, elas têm de sair. Elas têm que buscar alguma coisa fora que complemente elas, porque elas não são plenamente supridas em casa. Isso é outra mentira. Então, mulheres cristãs, elas têm tudo para serem supridas dentro de casa. É claro que aí agora vai também para o homem. O homem é chamado exatamente ao exercício de suprir as necessidades de sua esposa. Então, homens foram chamados para amar, para proteger, para desenvolver, para suprir as suas esposas. Então, homens devem ter sempre isso na sua mente. Então, a esposa só estará segura, confortável, alegre e satisfeita no ambiente do lar se ela, como mulher piedosa, está recebendo tudo o que é necessário para essa complementação dentro do ambiente do lar. Então, maridos devem trabalhar para que esse ambiente do lar seja um ambiente confortável para a esposa. Quando eu falo confortável, não estou falando de móveis dentro de casa. Estou falando de todas as coisas que ela precisa para a sua plena satisfação dentro de um ambiente cristão seja feito. Eu não estou falando aqui também de mulheres que, embora sendo cristãs, têm problemas seríssimos, nós vamos mencionar isso aqui, como, por exemplo, na área de consumo, que tem gerado grandes conflitos no lar. Isso não tem nada a ver. Então, ter dinheiro para gastar não é a satisfação segundo os princípios bíblicos, porque o mundo pode estabelecer um padrão de satisfação que, de fato, você não vai conseguir dentro do lar. Você precisa sair do lar para alcançar essa plena satisfação. Mas, mais uma vez, esse é o engodo de Satanás. É tirar a mulher do ambiente do lar, para então, e agora vem a consequência disso, um ambiente que o homem está naturalmente fora do ambiente do lar por causa do trabalho, o homem sai para o sustento, mas a mulher que deveria estar no lar para cuidar do lar, para edificar o seu lar, para instruir os seus filhos, então se ela também está saindo, então o ambiente do lar fica desprovido da segurança que a esposa deveria estar garantindo no ambiente do lar, na ausência do seu marido. Então, quando isso acontece, esse lar fica vulnerável e então o estrago que Satanás vai fazer nessa casa é muito grande. É muito grande. Tanto a mulher está exposta do lado de fora a todo tipo de situação que deveria ser evitado, como também os filhos que muitas vezes em casa ou sozinhos, ou então passando quase o dia todo na escola, ou em creche, ou na casa dos outros, ou sob cuidado de outras pessoas que não são os pais. Isso realmente faz com que a criação do filho não seja em conformidade com a criação dos pais. E que, nesse caso, a própria convivência dos pais não estão sendo de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque a função de cada um dentro da família não está acontecendo de maneira ajustada, biblicamente falando. Então, a mulher, fora do ambiente seguro do lar, ela se torna uma mulher vulnerável aos ataques do diabo. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãs que estão nos ouvindo, tenham muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? É necessário que a mulher tenha uma visão bíblica do casamento e da função dela no casamento. Eu vou falar um pouco mais porque, embora eu estou enfatizando o ambiente do lar aqui, ao se referir ao ambiente do lar, isso não quer dizer que a mulher fica trancafiada dentro de casa, porque ela tem muitas atividades que ela pode fazer no serviço sagrado do lar, do cuidado do marido e do cuidado da família. Mas ela deve realmente ter visão bíblica de como deve fazer essas coisas. O segundo capítulo, Andando com Deus, fala sobre o testemunho da mulher cristã. Então, resumidamente,
desse testemunho da mulher cristã, fala, em primeiro lugar, a Nancy fala sobre a mulher que medita na palavra, uma mulher que realmente tem a palavra de Deus em alta estima. Então, estudar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, não é uma coisa somente de homens. Embora a gente perceba que, em boa medida, na maioria dos casos, os homens leem mais do que as mulheres, e a razão para isso, pensando do ponto de vista mais positivo, é que o homem tem uma responsabilidade premente na liderança espiritual do lar. E cabe ao homem, como a autoridade espiritual do lar, comunicar essas verdades à sua esposa e filhos. Mas isso não significa que a esposa é tão passiva que ela não deva buscar e aprender, porque ela precisa aplicar a si mesma aquilo que tem ouvido nos cultos do dia do Senhor, e como também na instrução do seu marido, e também por meio das leituras que tem feito, porque ela também precisa, além de aplicar a si mesma, precisa também instruir as suas crianças no caminho do Senhor. Então, não é uma prerrogativa exclusiva de homens, então, embora eu diria que primeiro e principalmente dos homens, mas a mulher, ela não apenas pode, mas deve buscar o conhecimento apropriado das Escrituras em combinação com seu esposo para que possa instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Então, a mulher cristã, ela começa realmente o seu testemunho por meio das Escrituras. Uma mulher que realmente não considera a palavra de Deus, não tem a palavra de Deus em autoestima, que não medita nela, que não corrige sua vida por ela. Então, tudo que vai aparecer depois é uma mera consequência do desprezo que está sendo dado à palavra de Deus. Então, não são problemas à parte disso, são problemas decorrentes do desprezo à palavra de Deus. Quanto mais mulheres estão se dedicando, meditando, considerando a palavra de Deus e usando a palavra de Deus para corrigir sua vida, então as consequências serão consequências positivas, certo? Então, tanto na prática pessoal da leitura, quanto na instrução dos seus filhos, uma mulher cristã mostra que realmente o seu lar é governado por Cristo, por sua palavra, tendo o marido como o representante de Cristo na transmissão da palavra de Deus dentro do lar. Então, a mulher, o começo do testemunho da mulher começa com seu apego à palavra. Mulher que se protege no marido não será facilmente enganada pela serpente. Eu achei muito interessante isso aqui. O marido, então eu mencionei aqui no casamento da irmã Jéssica, em que eu falei o marido como a cobertura, como teto, mas você pode pensar também no marido como um biombo, né? Como um escudo, como uma proteção. Talvez você, na leitura de Gênesis capítulo 2 e 3, particularmente, quando fala sobre a queda, normalmente as imagens que nós temos da tentação é Eva sozinha e o diabo lá e Adão estava ausente, e depois então de Eva dar ouvido à serpente é que ela procura o seu marido. O texto ali não é tão simples, não é tão claro não, mas existe uma possibilidade realmente no texto de que o homem estava lá presente, ele não estava ausente, ele presenciou toda a conversa, mas ele não interviu. E a mulher também do outro lado seguiu a sugestão da serpente de inverter os papéis, porque o homem como cabeça, o homem deveria ser procurado pela serpente. A serpente não tem nenhum compromisso com a ordem da criação, ele quer perverter mesmo, então para perverter ele busca a mulher. A mulher é que deveria ter rejeitado e dito, não, fala com meu marido. E o próprio marido devia ter também intervido. Então essas coisas não acontecem. Mas você percebe logo depois, mais para frente, que Deus chama o homem, Deus chama Adão para a prestação de contas, porque foi a ele que Deus deu o mandato de criação, do qual a sua esposa lhe auxiliava. Então, ele respondia por si mesmo, mas também por sua casa, por sua esposa. Então, Deus chama o homem e pergunta a ele o que aconteceu. Então, o homem não segue a sugestão da serpente de perverter essa ordem e ir direto para a mulher.
Não, embora a mulher começou dando ouvido à serpente, mas o homem foi chamado na sua responsabilidade. Então, a mulher, o testemunho da mulher começa com a palavra de Deus e prossegue com uma mulher que se protege atrás do seu esposo. Então, é uma mulher que ela não está correndo para estar na frente do seu esposo, nem concorre com o seu esposo, nem sobressai ao seu esposo, mas é uma mulher que se protege atrás do seu esposo, como a própria palavra de Deus coloca o homem como cabeça da mulher, como aquele que deve amar e proteger a mulher, e como aquele que representa federalmente a mulher. Então, uma mulher que está sempre protegida por seu marido e não comete a falha, por exemplo, de Eva, mas realmente deixa que o seu marido possa protegê-la e tomar a dianteira, essa mulher ela será menos atraída para o engodo da serpente, de tentar retirá-la de dentro de casa para levá-la para a rua e lá destruí-la e depois destruir também o seu lar. Essa mulher realmente ela se protege atrás do seu marido, da autoridade do seu marido como representante de Deus. Então ela fica realmente nessa posição de proteção do marido como cabeça da sua esposa. A gente lê sobre isso também em 1 Coríntios 11, os primeiros versículos. Ok? Então vamos ao terceiro capítulo, para a gente concluir, porque o tempo está passando. Veja que eu não estou dando nem... Eu queria era dar um intervalozinho em cada ponto. Eu pensei em falar somente sobre 2, justamente para dar uma quebradinha e conversar um pouquinho com vocês, mas eu achei bem interessante o terceiro capítulo e achei importante incluí-lo aqui. Por isso a gente precisa prosseguir. Então, o capítulo 3 fala sobre respeito. Está aqui, capítulo 3, respeito. Ou seja, a decência da mulher. A decência da mulher cristã. Uma coisa interessante, eu achei bem interessante também isso, porque ela começa falando sobre o respeito da mulher, não começando a partir de si mesmo, mas começando a partir do seu marido. Isso é interessante no seguinte sentido, que a mulher reconhece que a sua plena existência e realização inclui o seu marido e, em certa medida, começa com a atividade do seu marido, da qual ela foi chamada para ser auxiliadora, né? Ajudadora, adjutora. Então, a mulher realmente no lar, ela tem um papel importantíssimo para fazer com que o seu esposo seja honrado, que o seu esposo seja respeitado. Uma mulher que não está contribuindo para que o seu esposo seja respeitado, ela mesma vai perder essa respeitabilidade. O respeito dela não fica somente com ela, mas inclui o seu marido. E como o marido é aquele que está na liderança do lar, está na frente, é o biombo, o cabeça, a cobertura, a proteção, é aquele que está mais exposto, está mais lá fora. Então, ela tem que trabalhar, lutar para que realmente o seu marido possa realizar bem o seu trabalho e ele possa alcançar uma posição de respeito, tá bom? Então, ela se realiza, se complementa e se respeita e transmite respeito de si própria a partir do seu marido. Não quer dizer que ela mesma não tenha essa posição e não deva fazer isso, não fica somente em cuidar do esposo, mas não negligenciar essa parte. Então, como uma mulher começa com o respeito ao seu marido, na obediência, na submissão. Mulheres que não estão vivendo uma vida de sujeição aos seus esposos, elas não só estão mostrando que há um problema de caráter cristão nela, mas ela está expondo o seu próprio marido à vergonha, ao desrespeito, à falta de decência. Porque como representante do lar, ele mostra que o seu governo não está funcionando bem. Então, uma posição de obediência, uma posição de submissão, conforme nós lemos da palavra de Deus, um texto que Nancy usa muito aqui, é o texto de 1 Pedro 3, que fala sobre Sara, né? Então, no texto lá, nós vamos ler que Sara nos ensina a posição de submissão da mulher ao seu esposo. E nessa posição de submissão, como ela não apenas se valoriza, mas também como ela promove o seu esposo, até mesmo no caso de esposos descrentes, com a esperança de que a sua atitude possa
a apresentar Cristo ao seu esposo e ele vir à fé. Então, a esposa começa a honrar o seu marido quando cumpre o seu papel na posição de obediência e submissão ao governo amoroso do seu esposo. Então, ela fica atrás do seu esposo, ele está na frente, e então ela honra essa posição do marido na sua frente por meio de mostrar submissão e obediência a ele. E uma coisa que eu mencionei lá no comecinho, e agora nós voltamos a esse ponto, as nossas esposas e os nossos maridos, tratando-se de mulher, são pecadores, hein? No altar foi um pecador dizendo sim a outro pecador. Então, as falhas um dos outros não deve ser uma coisa tão extraordinária, tão esquisita, tão inesperada, como se a pessoa tivesse casado com um anjo e agora descobriu que ele não é anjo, que ele é um pecador. Não, ele já sabia, ela já sabia disso quando se casaram. No altar, eles ouviram na própria palavra dos compromissos da aliança do casamento, que eles estariam do lado um do outro nas condições boas e nas condições ruins também. Como cristãos reformados, nós usamos o Catecismo de Heidelberg como exposição da fé, e a exposição do quinto mandamento fala que nós, que temos autoridade sobre nós, seja ela qual for, o filho tendo os pais como autoridade, os membros da congregação, a liderança da igreja, como um membro da sociedade, aos nossos líderes políticos, nós devemos nos submeter a todas as suas boas instruções e disciplina e termos paciência com as suas fraquezas e defeitos, porque eles vão falhar, são pecadores. Mesmo na igreja, são pecadores que estão governando a igreja, precisam da graça de Deus. E também em casa, os pais são pecadores que estão governando a casa. É um homem pecador que está liderando a sua esposa na caminhada cristã. Então, não tem como desconsiderar que esse homem vai falhar. Mas uma esposa crente, uma esposa cristã, na promoção da honra para a glória de Deus e respeito ao seu marido, ela não dá publicidade às falhas e fraquezas do seu marido. Aqui quando por exemplo, eu e minha esposa, a gente não tem a prática, não tem o costume de chamar um ao outro de amor, assim, fortuitamente. E às vezes a gente fala, a gente se dirige um ao outro como amor, mas não é. Eu sei que tem pessoas que praticamente o pronome de tratamento de um para com o outro é amor, né? Uma das razões por que a gente não desenvolveu isso é que durante muitos anos, no começo do nosso casamento, a gente testemunhou pessoas próximas de nós que tinha esse linguajar de um para com o outro, era amor para lá, amor para cá, amor, mas daqui a pouco o amor virava um desgraçado, uma desgraçada, um prostituto, uma vadia, e não sei. Era tanto nome feio, e daqui a pouco voltava para o humor. Então, isso para a gente não era uma coisa que não funcionava, não é possível isso, hein? Como pode aquela pessoa que você declara amar, daqui a pouco você está expondo publicamente essa pessoa, seja o esposo, seja a esposa, à vergonha pública. Então, isso não funciona. Então, nós como mulher, vocês como mulheres cristãs também, o homem não pode dar publicidade às fraquezas do seu cônjuge. E agora, se tratando particularmente da mulher, a honra da mulher não está só em proteger-se, a sua reputação e a sua imagem, mas proteger também a honra e a reputação do seu esposo. Então, não dê publicidade. Ele falha, com certeza ele falha. Não, isso não tem nada a ver com proteger, não. Você não tem que proteger as falhas dele. Você tem que orar por ele, você tem que, nas conversas, indicar as falhas, com muito cuidado, com muita submissão, com respeito, mas deve apresentar a ele, para que ele realmente possa tomar conhecimento. Talvez ele não percebeu isso ainda, mas deve buscar isso de tal forma que possa ganhar o coração dele. Por isso, mais uma vez, Pedro vai dizer que muitas vezes a mulher está fazendo isso em silêncio. Isso não quer dizer que ela não possa falar, mas a falar não é a única maneira que a mulher pode realmente ganhar o seu marido. E então deve orar por ele, deve promovê-lo, deve proteger a sua reputação,
e deve realmente trabalhar junto com ele para conseguir, com oração, realmente a graça de Deus para alterar esse quadro, essa situação, tá bom? Mas então a honra da mulher passa não somente por ela proteger sua imagem, mas proteger a imagem daquele que a representa e que em nome de Cristo a lidera no Senhor e para o Senhor. Então, ela menciona, Nancy menciona Sara, mas também lembre-se de Ruth, lembre-se de Maria, né, mãe de Jesus, que realmente considerava todas as coisas, guardava todas as coisas no coração. Então, ó, em silêncio, em submissão, fazendo bem e com modéstia. Inclusive, eu quero terminar com esse aspecto da modéstia cristã, que ainda está nesse ponto ainda do respeito da mulher. A mulher também deve manifestar um respeito pela sua própria pessoa, pela sua identidade, pelo seu corpo. O corpo da esposa é para o marido. O corpo de uma moça jovem deve ser preservado para o seu futuro marido. Ninguém tem o direito de violar a sua privacidade, a sua intimidade, sem que o seu corpo tenha sido dado para ele. Porque lembre-se, até no nosso casamento nós ouvimos isso. Você recebe ele como seu esposo, você recebe ela como sua esposa. Em certo sentido, marido e mulher, propriedade um do outro. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 7. O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem o marido. Então, nessa relação mútua de comprometimento e responsabilidade, há um certo poder, há uma certa posse de um para com o outro. Essa posse mútua e recíproca deve fazer com que também essa posse não seja uma exploração, mas seja uma posse para cuidar. Então, o homem cuida do corpo da esposa, a esposa cuida do corpo do marido. Certo? Então, existe essa mutualidade. Mas, então, a mulher, considerando, então, o seu corpo como pertencendo ao seu marido ou como vindo a pertencer ao seu marido, ela realmente deve ter muito cuidado sobre como realmente ela expõe esse corpo para outras pessoas. Deve ter muito cuidado. Então, sem querer colocar regras, não cabe a mim, eu não tenho nenhum direito de fazer isso sobre vocês, nem mesmo o pastor pode fazer isso, o marido tem essa autoridade sobre a esposa, e a esposa deve realmente, com submissão, ouvir atentamente os pensamentos do seu esposo sobre isso. Mas ela deve pensar sobre si mesma como mulher cristã. E qual o princípio de modéstia cristã que ela pode ouvir da própria palavra de Deus. Então, ela deve ser cuidadosa com as suas vestimentas, para que as suas vestimentas realmente não atraiam os olhares de outras pessoas desnecessariamente. É claro que a pessoa pode estar vestindo como for e tem gente que vai colocar os olhos em cima, realmente não tem como você evitar isso não. Mas assim, naquilo que depender de vós, assim como Paulo ensina em Romanos, tende paz com todos os homens, assim também naquilo que depender de vós, devemos evitar provocar realmente outras pessoas, seja qual for o sentido, e aplicado aqui agora ao sentido da modéstia cristã. Então, a mulher deve. Eu me lembro que minha esposa, eu sou pai de 5 filhos, o meu filho mais novo vai fazer 3 anos agora em setembro, né? O mais velho já vai fazer 23 anos. E Wanda sempre tinha o costume de, quando ia amamentar, ela sempre carregava, eu não sei como é que se chama, mas é um tipo de uma manta, hein, que a mulher veste, e então a criança pode mamar confortavelmente e a mulher sentar se expondo. E tinha pessoa que às vezes jogava piadinha assim, chamava de puritana. Então quer dizer que se uma mulher cristã, ela está querendo evitar mostrar o seu seio para os outros durante a amamentação do seu filho, ela é puritana. Isso significa o quê, hein? E isso é uma coisa ruim, então, puritanos era ruim, Então, não dá para entender realmente o que às vezes se passa na cabeça de algumas pessoas. O que ela estava tentando fazer era proteger o seu corpo, de que, em razão da necessária amamentação da criança, ela não tivesse, em razão disso, ter de expor os seus seios para outras pessoas. Então, tem gente que parece que fica com aquela coisa na mente. Não, mas a mulher, enquanto está grávida, ela pode mostrar o peito sem problema. Depois não pode mais, não. Onde é que está essa regra? De onde vem isso? Não funciona. Então, o corpo da mulher pertence ao marido dela.
Não pertence a outras pessoas para ser exposto a outras pessoas. Então, tudo aquilo que pertence ao ambiente privado deve ficar no ambiente privado. Né? Aquilo que é público fica no ambiente público. O nosso rosto é público, mas não o restante do nosso corpo. Então, aquilo que é público fica público. Nós não andamos com o rosto coberto. Mas aquilo que não é público, esse sim deve permanecer coberto. Mas então, sem nenhum tipo de regra, cada mulher cristã deve realmente buscar a vestimenta simples, que não sirva realmente para atrair os olhos de outras pessoas sobre ela. Então, de vez em quando, mulheres precisam aprender sobre essas coisas. Se ela não se sente pronta para aplicar todas essas coisas que a gente tem mencionado aqui, então deve buscar seu marido, deve buscar que seu marido lhe instrua, lhe ajude, lhe relembre dessas coisas, lhe convença de vez em quando. Mas a mulher cristã, ela procura o seu esposo, ela procura estar em concordância, procurar o esposo, né, para realmente entender, saber, ser convencida dessas coisas, mostra realmente submissão e respeito à liderança do homem. E último ponto aqui, rapidinho, porque já está em cima da hora, é sobre a questão da riqueza no lar, né, os bens no lar. Concluindo esse ponto, o terceiro capítulo acerca do respeito. Isso é colocado dentro desse ambiente ainda do respeito, porque a mulher pode realmente criar sérios embaraços para o homem. Não é que isso não possa acontecer com o homem também, tá? Porque a gente está tratando da mulher. Mas, por exemplo, problemas de consumismo em casa, pode acontecer em ambos os lados, mas a gente sabe que há uma certa fraqueza, muitas vezes, na mulher, porque ela tem demandas de gastos muito maiores, às vezes, que o homem. Embora eu confesso, antes de eu ingressar no seminário, lá no início dos anos 2000, eu tive sérios problemas com isso. O problema não estava na minha esposa, o problema estava comigo mesmo, nesse caso de consumismo. Então, eu tive que realmente tomar posições sérias e minha esposa me ajudou muito nesse ponto. Então, com relação a esse aspecto, mulheres, não busquem coisas grandes. Vocês podem pensar, podem planejar e podem até esperar coisas grandes, mas não devem buscá-las, porque Deus vai acrescentando a nós aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Tem coisas que são legítimas, elas não são ilegítimas, mas a busca por essas coisas pode realmente colocar as coisas fora de ordem. Então, coisas grandes demais, como o salmista diz, realmente não deve ser o nosso objetivo. A gente deve realmente ter contentamento, esperar no Senhor e as coisas que nós temos como plano, descansemos no Senhor. Existe uma pressão muito grande, muitas vezes, para que as expectativas do ponto de vista financeiro, para um melhor ambiente, uma casa melhor, bens, carros, seja qualquer demanda de internet, de academia, de roupa, de escola de criança, e uma série de coisas que criam uma certa pressão dentro do ambiente do lar. Então, já tem um ambiente lá fora que está jogando as iscas para atrair a mulher para fora do lar, e também, nesse ponto, a gente vê que imensamente o mundo está incentivando as mulheres a saírem do lar e em busca de alcançar essas coisas, e começa a colocar na cabeça da mulher muitas expectativas que ela acha que pode e precisa serem alcançadas, e então não é suficiente o ordenado do homem, então é necessário sair para ir em busca de um trabalho que complementa a renda, para que possa suprir essas demandas novas que estão sendo acrescentadas no ambiente do lar. Então, essa pressão que já existe do lado de fora, como a gente já vem falando, às vezes está dentro do próprio lar, é criado dentro do lar. Quando o marido e a mulher estão criando essas expectativas no lar, então, às vezes, a gente olha para os filhos e a gente quer fazer pelos filhos mais do que é necessário ser feito. Olhamos para o nosso corpo e queremos fazer mais do que é necessário ser feito. Olhamos para a nossa casa e queremos fazer mais do que é necessário ser feito. Então, essas coisas criam uma pressão que vai acabar tirando a mulher
de dentro de casa para trabalhar fora. Então, aqui é o ponto para nós falarmos rapidamente sobre isso. Eu tenho enfatizado muito a mulher dentro do lar, não é? E eu estou repetindo o que o livro está fazendo, tá certo? E eu estou apoiando o livro nesse ponto, mas eu gostaria de realmente agora poder dizer claramente, não tem nenhum impedimento da mulher trabalhar. E na Bíblia a gente vê mulheres trabalhando. Embora na maioria das vezes essas mulheres não estão saindo de casa para se colocar debaixo da autoridade de outros homens. Elas estão trabalhando ainda debaixo da autoridade do marido. A mulher virtuosa de Provérbios 31, que muitas vezes é mencionado, mas você pode ver que ela está liderando empregados na casa e ela está negociando no ambiente da família, em complementação ao seu marido. Então, é uma virtude da mulher, mas ela não está sendo capaz para se colocar debaixo do governo de outra pessoa. Então, mesmo a gente vendo exemplos no Antigo Testamento, devemos ainda ter cuidado que não é uma coisa de simplesmente mulher ter que se expor e se aventurar ao trabalho. O trabalho pode realmente ser uma grande bênção e o trabalho pode ser até necessário em alguns casos. Em alguns casos, certas demandas do lar são fundamentais, mas ainda assim não está sendo suficiente o suprimento que o marido está trazendo e com às vezes, toda a preocupação, todo o cuidado. O casal não queria isso, mas eles estão entendendo que é necessário naquele momento, talvez por um tempo limitado, talvez naquela expectativa de chegar o momento que isso não seja mais preciso, ou se tem que fazer de tal maneira que tentem ainda controlar esses ambientes, para que realmente essa estrutura não seja alterada nem drasticamente, nem durante muito tempo. Então, mulheres cristãs podem trabalhar. Eu não diria que devem trabalhar fora, mas elas podem e devem trabalhar a partir de sua própria casa, ainda debaixo da representação do seu marido e não debaixo da representação de outro homem. Então, se a gente consegue ter esses princípios em mente, não vai ter problema nenhum, não vai ter conflito de ver uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, piedosa, que está trabalhando pelas razões justas, apropriadas e ainda buscando fazer isso de um modo apropriado. Mas se a razão de ela estar realmente trabalhando é porque ela está fazendo disso a sua própria vida, ela está negligenciando o seu mandato primeiro dentro do lar, como marido, como mãe, como cuidadora do lar. Se ela está desprezando essas primeiras vocações para eleger as vocações complementares como prioritárias, então eu diria que realmente aqui tem um arranhão. As coisas não estão funcionando bem, não. Então, se tem que trabalhar, trabalhe, mas tenha uma boa consciência sobre isso. Tá bom? E considere a possibilidade de que isso seja feito em concordância com o esposo e, de vez em quando, nessa combinação com o esposo, tem que planejar uma redução dessa jornada fora, ou talvez até chegar a um ponto de ter de parar com esse trabalho fora. Tá bom? Então, eu quero que você me entenda. Se tem dúvidas, podem depois procurar e colocar aqui. Então, palavra final. Se uma mulher não tem esposo ainda, mas pode vir a ter, então olhe para que Deus deu um marido bíblico, conforme a gente tem aprendido aqui. Se uma mulher não tem esposo e não tem expectativas de ter um esposo, seja viúva, seja alguém que foi divorciado, ou alguém que nunca casou e talvez não tenha expectativa, ou Deus não conceda um casamento, então supra a ausência do marido no lar, aplicando a liderança de Cristo. Supra a ausência de um marido, aplicando a liderança de Cristo por meio da sua própria vida no lar. Então, isso é um desafio que muitas vezes mulheres têm que fazer. Mulheres sem um companheiro têm de assumir uma posição de liderança no lar. Mas faça isso debaixo do senhorio de Cristo e reconheça que você está tendo que fazer aquilo em razão de não ter a posição de liderança de um homem no lar. Maridos, saibam que Deus cobra de vocês suas responsabilidades diante de Deus, mas também os seus compromissos na liderança da sua família. Então, filho responde por si, mulher responde por si, pais respondem pelos filhos e o marido responde por todos. Deus cobra de você, marido, para que você não apenas diante de Deus possa honrar os seus compromissos, mas também na liderança que Deus colocou em suas mãos sobre a sua família. Tá bom? Ok? Então...